Em nome da Comissão de Direito Eleitoral, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês, dizer que é uma honra imensa que este evento esteja acontecendo, um evento que tinha sido agendado para o dia 2 de abril, mas que com o infeliz, né, a pandemia, nós tivemos que adiar e agora está acontecendo na noite de hoje. Bom, eu gostaria de passar a palavra nesse momento para o vice-presidente da Comissão de Direito Eleitoral, o Dr. Bruno Carlos, para que ele possa falar algumas palavras sobre o quanto isso significa para nós e assim daremos continuidade ao evento. Bom, boa noite a todos. Não sei se estão me ouvindo. Estão me ouvindo? Sim? Bom, boa noite a todos mais uma vez. Sejam muito bem-vindos. Eu gostaria de reiterar as palavras da doutora Isadora, porque eu sempre assino embaixo de tudo que ela diz ou faz, e ela é uma grande amiga. Eu costumo chamá-la de Isa, mas aqui para a gente manter o protocolo, então, doutora Isadora. Eu gostaria também de agradecer, já de antemão, aos demais membros da nossa Comissão de Direito Eleitoral, a todos que se inscreveram, que se interessaram por esse evento, que estão presentes, que, assim como nós, acreditam no poder de um debate, de uma discussão sadia, da troca de ideias, da busca por consensos, especialmente em uma fase bastante conturbada das relações sociais, da discussão política, e isso não é uma exclusividade hoje do Brasil, em que conhecimento e opinião se tornaram mundos distantes. E eu venho dizendo que opinião é algo subjetivo, todos estão livres para ter a sua, mas desde que exista um fundamento, uma base, porque conhecimento é algo palpável, e uma opinião só se torna palpável se ela se origina de um conhecimento. E conhecimento não pode ser distorcido, porque originará uma opinião capenga. E o grande perigo, acredito eu, é que essas opiniões, por vezes, elas não são nada inofensivas. É por isso que nós enxergamos a necessidade de criação dessa comissão de direito eleitoral, porque nós buscamos esse debate, nós buscamos o conhecimento, nós estamos também abertos para mudar de opinião, se nós chegarmos à conclusão que o conhecimento que baseou aquela nossa opinião era insatisfatório ou mesmo infundado. E nós estamos aqui para aprender. O aprendizado é o norte da atuação profissional de cada um dos membros da comissão enquanto advogados e, como consequência, também dessa comissão. Esse discurso ele pode parecer até um pouco desconectado, né, do mundo do direito eleitoral, que seria algo mais específico, mas quando se fala em sufrágio, em eleições, nós estamos tratando de cidadania, de democracia, de constituição, e que talvez sejam os temas que mais vêm sendo distorcidos nos dias de hoje, né? Então, sejam bem-vindos, espero que seja proveitoso para todos, que seja enriquecedor. Nós convidamos 3 grandes mestres para colaborar com a construção de nosso conhecimento, portanto, façam um bom proveito. Espero que seja uma noite grandiosa para todos vocês. Bom, antes de dar início à primeira exposição, eu gostaria de deixar registrado o nosso agradecimento público ao presidente da subseção de Juiz de Fora, Dr. João Lourenço, que há alguns meses atrás acreditou no nosso projeto e nos deu espaço dentro dessa subseção, possibilitando a realização deste evento e de tantos outros que nós planejamos e vamos trazer. Bom, hoje teremos a primeira exposição realizada pelo professor Dr. Ulisses Saggiore, que foi nosso professor de toda a comissão durante a faculdade
ministrou disciplina de direito tributário, mas é especialista em direito eleitoral, possui uma experiência invejável nessa área e nós não poderíamos escolher um representante melhor dentro da nossa cidade para fazer essa exposição. Eu gostaria de convidar o professor a ativar a câmera e o microfone, eu vou desativar os meus e nós vamos ficar com as suas palavras. Novamente, eu agradeço a presença de todos vocês. É extremamente significativo o evento que está acontecendo no dia de hoje e nós esperamos contribuir tanto quanto queremos para a comunidade jurídica. Boa noite, estão me ouvindo, por favor? Sim. Muito bem. Boa noite a todos. Eu inicio agradecendo ao nosso presidente, o Dr. João Lourenço, presidente da nossa OAB 4ª Subseção. Agradeço também à doutora Isadora, que me fez o convite, ex-aluna. Muito obrigado. Agradeço ao Dr. Bruno Carlos pela oportunidade, vice-presidente da Comissão Local de Direito Eleitoral. Registro que é muito gratificante, muito estimulante identificar jovens ex-alunos, jovens advogados já em atividade, envolvidos e comprometidos tanto com a advocacia, tanto quanto também com as questões da nossa classe, identificados com a nobre missão da Ordem dos Advogados do Brasil. Eu também agradeço e já cumprimento os professores que participaram desse debate, dessa conversa de hoje, o doutor Andréia Chagas, o doutor Henrique Tremura. E essa nossa conversa, ela só tem sentido se ela for contextualizada com esse cenário que nós estamos vivendo hoje, um cenário de excepcionalidade, causado por essa tragédia, a pandemia, que todos nós, no mundo, no globo terrestre, estamos experimentando, estamos vivendo. Uma situação assustadora, uma situação excepcional, uma situação que nos aflige e perturba sobremaneira. Nós temos hoje, é importante que esse registro seja feito, mais de 100 mil óbitos no Brasil. Nós temos hoje mais de 3 milhões de pessoas contaminadas. Em relação ao número de óbitos, são números assustadores, superiores às vítimas da Guerra do Vietnã e também um número superior às vítimas do bombardeio de Hiroshima no final da Segunda Guerra Mundial. Não são números que devam ser desprezados, não são números que devam ser ignorados. Eles impactam, eles preocupam, eles chocam. E, evidentemente, que essa realidade, ela também, de uma certa forma, impactou o processo eleitoral previsto para 2020. As eleições para prefeitos e as eleições para vereadores. Importante dizer que, em virtude, por força dessa realidade, o Congresso Nacional, envolvido e provocado pelo Poder Judiciário, particularmente o Tribunal Superior Eleitoral, resolveu por bem editar o texto que nós estamos aqui discutindo e conversando hoje a respeito, a emenda constitucional número 107, de 2 de julho de 2020. E essa emenda constitucional, ela repercute, ela traz efeitos fundamentalmente sobre as eleições inicialmente marcadas para outubro de 2020. E a primeira questão a ser registrada, naturalmente depois, durante as perguntas, nós vamos aprofundar, nós vamos tratar de peculiaridades, mas a primeira questão que me chama a atenção é a mudança da data. Na verdade, todos vocês já sabem, todos nós sabemos, as eleições normalmente estariam previstas para outubro de 2020. E com a edição da emenda constitucional, por questões de saúde pública, por questões sanitárias, as eleições foram adiadas
o primeiro turno para 15 de novembro e o segundo turno, onde houver, na dicção da Constituição Federal, nos municípios com um número de eleitores superior a 200 mil, as eleições estão previstas para o dia 29 de novembro. Bom, essa é a primeira observação, que tenho absoluta certeza que não é nenhuma novidade para vocês, para aqueles que estão participando desse nosso encontro, dessa nossa conversa. Evidentemente, e aí nós começamos agora a avançar um pouco e tratar de temas mais específicos, essa alteração na data do pleito, ela também acaba influenciando na definição e na fixação de outras datas que são extremamente importantes, tais como, exemplificando, o período para a realização das convenções partidárias, o período fixado para o registro dos candidatos e o período para o início da propaganda eleitoral. Tanto a propaganda comum, que nós já estamos acostumados a conviver, como também a propaganda pelas redes sociais, pela mídia e pela internet. Então, vejam só, uma primeira movimentação acaba impulsionando outras consequências, acaba influenciando em todo o calendário eleitoral. Pois bem, nós temos também que levar em consideração uma outra situação bastante relevante. Essa emenda constitucional, ela ainda, já tratando de uma excepcionalidade, na verdade, ela cria uma possibilidade para situações excepcionais dentro da excepcionalidade, vamos dizer assim. Vejam só, essa observação que eu farei agora, ela vem disciplinada no parágrafo 4º do artigo 1º da emenda constitucional. Em determinadas situações, estados, municípios, onde por questões sanitárias houver uma recomendação no sentido da inconveniência das eleições nas datas pré-definidas, ou seja, primeiro turno dia 15 de novembro e segundo turno dia 29 de novembro, em determinadas situações devidamente motivadas, se aquela realidade regional ou local ela ainda recomendar mais um adiamento, essa possibilidade ela está prevista nesse dispositivo, nesse parágrafo 4º. O que ocorrerá? Na exata dicção do parágrafo 4º. O Congresso Nacional, provocado e impulsionado pelo Tribunal Superior Eleitoral, irá editar um decreto legislativo. E aí, neste decreto legislativo, situações pontuais, específicas, justificadas e motivadas, uma nova data ainda poderá ser definida. Um outro adiamento, porém, tendo-se como uma referência, uma data limite, o dia 27 de dezembro deste ano. É mais uma situação aqui que acaba sendo tratada em caráter naturalmente extraordinário pela emenda constitucional. E para nós que somos técnicos, que somos operadores do direito, um outro aspecto muito importante que vem expressamente citado na emenda, por sua vez, no artigo 2º. Todos nós que temos uma afeição, uma identidade com o direito eleitoral, nós temos como uma referência, um registro fundamental, um alicerce, o princípio da anualidade. O princípio da anualidade que tem status constitucional e diz que as leis que modificam, que impactam e que alteram o procedimento eleitoral têm vigência imediata. Porém, a aplicabilidade, a sua eficácia, somente se darão nas eleições que acontecerem no período de 1 ano após a sua edição. Esse é o período mínimo. Nós teríamos aí esse espaço temporal de 1 ano para que tanto o próprio Poder Judiciário, os cidadãos eleitores, os próprios candidatos, enfim, para que toda a engrenagem possa se organizar e possa se preparar para o pleito sob uma nova ordem, uma nova regulamentação. Mas, importante dizer, diante de situações absolutamente incomuns, inusitadas, a emenda constitucional
entendeu por bem registrar de forma expressa que, neste caso, o princípio da anualidade não será adotado, não será observado. Ou seja, a emenda constitucional que é datada, que foi publicada em 2 de julho de 2020, já estará naturalmente, por óbvio, evidentemente, causando um efeito concreto, causando consequências em relação às eleições do dia 15 de novembro e dia 29 de novembro de 2020. Bom, nós tínhamos ajustado que as considerações iniciais seriam considerações iniciais pontuais e breves, porque o que realmente importa é o diálogo, são as indagações, são as reflexões. E como também temos ainda mais 2 expositores de altíssimo nível e altamente qualificados, eu faço estas observações a título de introdução e fico na expectativa de ouvi-los e também de trocar ideias e registrar reflexões e ponderações com todos aqueles que pacientemente estão aqui participando deste evento e nos ouvindo. Agradeço essa primeira participação. Muito obrigado. Permaneço atento. Muito obrigada, professor, pela brilhante introdução. Nós não tínhamos dúvida de que seria desse nível. E agora eu convido a falar a doutora Andréia Chagas, a quem eu também faço meus agradecimentos em nome da comissão, pelo aceite do convite, por estar aqui conosco. A doutora Andréia Chagas tem um significado muito importante dentro da trajetória da Comissão de Direito Eleitoral, por ser uma incentivadora da pesquisa, do estudo, do trabalho, uma incrível eleitoralista. Eu gostaria novamente de pedir que vocês mantenham as câmeras e os microfones desativados e nós abriremos para perguntas ao final das exposições. Doutora Andréia. Vamos aguardar. Olá. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Você me vê? Eu te ouço, mas ainda não te... Agora sim, vejo. Sim? Posso começar? Claro, fique à vontade. Primeiro, eu queria falar que as suas palavras me emocionaram. Já vou começar emocionada, porque para mim é uma honra imensa estar aqui hoje, principalmente porque partiu de um convite de ser uma pessoa que eu tenho tanta admiração e tanto carinho. Muito obrigada pelo convite, a qual eu estendo o agradecimento a todos os integrantes da OAB de Juiz de Fora. É uma honra muito grande e vamos começar. Bom, suceder a palestra do meu antecessor tornou-se muito difícil, porque foi uma exposição brilhante. Mas eu vou tentar continuar aqui os pontos que precisam ser abordados, os pontos controvertidos da Emenda Constitucional 107, né? Primeiro, a gente precisa pontuar que ela veio fruto de uma necessidade de se preservar a vida e a segurança da população, né? Não foi uma decisão política que motivou a Emenda Constitucional 107. Não, foi uma decisão técnica baseada em estudos, em laudos de autoridades sanitárias que verificaram, após estudos minuciosos, que não era possível, de modo seguro, exercer o direito ao sufrágio universal na data prevista pela Constituição, que para as eleições de 2020 seriam em 4 de outubro. Então, o primeiro ponto controvertido já foi inicialmente explanado pelo meu antecessor de modo brilhante, que é exatamente a relativização do princípio da anualidade eleitoral, que está lá na Constituição Federal, no artigo 16, que fala, né, que as regras que disciplinam a disputa do poder não podem ser aplicadas nas eleições no espaço menor de um ano, da sua edição até a eleição. Então, qual que é o objetivo desse princípio? Ele evita que situações casuísticas e oportunistas favoreçam determinado candidato para as normas que disciplinam a disputa do poder. Esse é o objetivo principal do princípio da anualidade, trazer segurança jurídica, né? Evitar que, eventualmente, alguma situação seja modificada para beneficiar o candidato A ou B.
Mas no caso da emenda constitucional 107, não é possível, não é razoável que a gente levante essa hipótese, porque a pandemia da Covid-19, ela tem trazido situações muito tristes, muito danosas, e é latente, né? Está explícito a necessidade de se preservar a segurança da população. Então, a despeito de muitos doutrinadores, de muitos colegas eleitoralistas, inicialmente defenderem a impossibilidade da alteração da data da eleição, devido ao princípio da anualidade, verificou-se que não havia escolha, né? A nossa Constituição, ela precisa, sim, ser fortemente resguardada, mas, acima de tudo isso, está a vida, a segurança da população. E a gente sabe que as eleições, o processo eleitoral como um todo, demandam situações que geram aglomeração, né? E isso precisava ser tutelado de forma mais segura. Então, criou-se uma nova data para as eleições, né? De forma, repito, reitero, porque isso é muito importante, através de laudos técnicos. Então, foi uma decisão técnica e o princípio da anualidade, excepcionalmente fundado por um motivo muito triste, mas muito relevante, que foi a Covid-19, ele foi flexibilizado casuisticamente para as eleições de 2020. Tá? Esse é o primeiro ponto controvertido, que eu tenho certeza que gerou muitos comentários aí, mas que já, eu acredito que também já tenha sido superado. Não há quem negue que a situação exigia uma decisão mais rígida, mesmo do ponto de vista para assegurar a segurança da população. Bom, partindo daí, a gente sabe que houveram alterações no calendário eleitoral com a emenda constitucional 107, mas não foi só o calendário eleitoral que foi modificado. A emenda, ela trouxe profundas alterações no processo eleitoral como um todo. E o primeiro que eu destaco é a desincompatibilização. O texto da emenda constitucional fala que os prazos vencidos até a data da sua publicação, que é 2 de julho desse ano, eles são considerados preclusos, vedada a sua reabertura. E os prazos que ainda não haviam sido vencidos até a data da sua publicação vão ser computados considerando-se a nova data das eleições, que é 15 de novembro. Então, veja, a desincompatibilização, ela é a necessidade do pré-candidato se afastar do cargo ou função que ele exerce, em alguns casos até mesmo sem remuneração, mas que tem potencial de captar a confiança, a simpatia, o voto do eleitor em benefício da sua candidatura. Então, a depender do cargo que ele exerce, precisa se afastar com 6, 4 ou 3 meses. Em 2 de julho, quem tinha que se afastar com 6 e 4 meses já estava afastado. Mas quem tinha que se afastar com 3 meses antes do pleito, que daria dia 4 de julho, antes da emenda constitucional, passou a ter que se afastar agora, em 15 de agosto. Na verdade, até dia 14 de agosto. 15 de agosto já tem que estar afastado. Então, quem tem que se afastar com 3 meses precisa apresentar no órgão público até 14 de agosto pedido de afastamento. Então, vejam, há quem defenda que houve um tratamento não muito isonômico, porque o pré-candidato que precisou se afastar antes, ele já está afastado, em alguns casos, até 7 meses antes do pleito, porque a eleição passou para 15 de novembro. Agora, o cidadão que precisa se afastar com 3 meses, vai se afastar agora exatamente com 3 meses. Então, assim, não é possível negar que houve, sim, um tratamento, de certa forma, não isonômico para o pré-candidato que precisa se afastar com 3 meses. Mas isso não nos autoriza a falar que foi uma situação que houve beneficiamento, porque o foco da emenda constitucional 107 não foi pré-candidato, não foi partido político. O foco da emenda constitucional 107 foi o ator principal das eleições. Quem são? São os eleitores. Foi preservar a vida e a segurança do eleitor. Então, esse segundo ponto que eu levanto, que gerou, sim, muita discussão sobre o ponto de vista de beneficiamento do candidato que se afasta com 3 meses, a gente afasta essa hipótese na medida em que a gente verifica que o foco da emenda constitucional foi resguardar a vida, né? Então, essa situação não é possível, não nos autoriza a falar que houve um beneficiamento.
Esse também foi um ponto que foi muito discutido entre os eleitoralistas, mas a meu sentir, é impossível levantar essa hipótese, porque a situação, como eu já falei, infelizmente, é latente, né? A gente vê que no nosso estado de Minas ainda está uma situação muito triste. Eu nunca sei se a gente chegou no pico da doença, né? A curva só está em ascensão, cada dia que a gente assiste o jornal são só notícias ruins. Como o colega que me antecedeu falou, nós atingimos a triste marca de 100 mil mortes pela Covid. É uma situação que toca muito fundo no coração de todos nós. É impossível falar que a emenda constitucional veio para beneficiar a A ou B, gente. Então, esse é um segundo ponto controvertido que eu levanto. E a gente tem um terceiro ponto controvertido também, extremamente interessante. Vejam só, eu falei para vocês que a emenda constitucional trouxe que os prazos vencidos na data da sua publicação, até a data da publicação, estavam preclusos, vedada sua reabertura. Na lei das eleições, nós temos que o pré-candidato que trabalhe em emissora de rádio ou TV, na apresentação, locução ou comentarista de programa, ele precisa se afastar em 30 de junho do ano da eleição. E por quê? Muito simples. Geralmente, esses profissionais são muito eloquentes, são muito simpáticos. Isso os torna de forma a ferir a paridade de armas, porque se eles continuam no exercício da função, apresentando, comentando, eles têm uma facilidade para captar a simpatia do eleitor. Então, para evitar isso, a lei eleitoral fala que em 30 de junho do ano eleitoral eles tinham que se afastar. Acontece, como a gente já falou, a emenda constitucional foi publicada em 2 de julho, quando esses profissionais já estavam afastados há 3 dias, tá? Só que o inciso 1 do artigo 1º, do parágrafo 1º da emenda constitucional, trouxe que a desincompatibilização, na verdade, não se trata nem de desincompatibilização, porque esses profissionais, eles podem continuar desenvolvendo as suas atividades nas emissoras, mas de modo interno. O que a lei veda é esse exercício de locução, de comentarista, né, do programa. Mas, voltando, a emenda constitucional trouxe lá exatamente, explicitamente falando que eles precisam se afastar até 11 de agosto. Ou seja, hoje é o último dia que nós vamos ver radialistas, emissoras de TV, veiculando programas em que pré-candidato atuem. Ora, se a própria emenda constitucional fala que os prazos vencidos na sua publicação estão preclusos, ela mesma trouxe uma situação que ficou contrária ao que ela mesma preconiza, que é a questão do radialista. E existe ainda uma situação que tem gerado muita dúvida, que é nos 2 dias que ele já tinha que ter se afastado, né? Porque no dia 30 já tinha que ter se afastado. E no dia 2 veio a nova hipótese de afastamento, que é 11 de agosto amanhã. Esses 2 dias que ele eventualmente tenha desempenhado alguma função, vai ter penalidade? Não vai ter penalidade? É uma situação complicada, né? No meu sentir, seria sim uma conduta vedada. A penalidade que a lei preconiza nesse caso é a multa para a emissora e eventualmente o cancelamento do registro do candidato. Então, quem desenvolveu essas funções nos 2 dias que estava vedado, no meu sentir, deve sim ser penalizado. Até porque se a emenda constitucional não fosse promulgada, ele teria cometido a conduta vedada. Então, acredito que é uma situação que merece atenção, sim. Bom, caminhando, nós temos aqui agora, talvez, gente, esse seja o ponto que mereça maior atenção na emenda constitucional 107, que é a ampliação do poder de polícia da campanha eleitoral, dos atos legítimos de campanha eleitoral. Porque salvo engano, é o inciso 6º, não me recordo se é o inciso 6º ou o inciso 4º, depois eu olho no texto legal. Mas ele fala que lei municipal ou a justiça eleitoral não poderá censurar atos legítimos de propaganda eleitoral, salvo se a decisão estiver fundada em parecer de autoridade de nível estadual ou nacional. E aqui vem o primeiro ponto intrigante. O texto legal nos leva a entender
que tanto a lei municipal quanto a judicial eventualmente poderia censurar os atos de propaganda eleitoral se fundados em parecer técnico a nível estadual, né, de autoridade estadual ou nacional, mas eu já falo para vocês que não. E por que não? A lei municipal não pode tratar de atos de referência a direito eleitoral, atos referentes de propaganda eleitoral, porque isso é competência exclusiva da União. Está lá no artigo 22 da Constituição Federal, que as normas referentes a direito eleitoral serão tratadas exclusivamente pela União. Então, não pode uma lei municipal cercear um ato de propaganda eleitoral, ainda que com a desculpa de que estaria tratando de medida de enfrentamento da Covid, de medida de proteção da população. Nesse caso, a situação precisa ser levada ao juízo eleitoral da comarca, para que a Justiça Eleitoral, aí sim, fundada em parecer técnico de autoridade estadual ou nacional, decida. E também, são dois pontos que eu também quero levantar. A decisão, a Justiça Eleitoral, ela não pode censurar todos os atos inerentes à campanha eleitoral, mesmo que tenha o laudo de autoridade sanitária estadual ou nacional. Por quê? Vejamos, qual foi o objetivo do legislador nesse caso? Não foi reduzir o risco, cuidar da saúde da população? Ora, no meu sentir, o único ato capaz de gerar risco à população numa campanha eleitoral é a aglomeração. Então, se eventualmente, e eu vou citar aqui um exemplo muito difícil de acontecer, mas que, infelizmente, a gente não pode duvidar da criatividade dos candidatos, porque é muito interessante, o pessoal é muito criativo. Mas se por acaso acontecer de um prefeito conseguir um laudo de autoridade estadual ou nacional falando que aquela cidade não pode, por exemplo, falar mais de eleições porque está muito sensibilizada, porque está muito machucada com o número de mortos e feridos, a Justiça Eleitoral não pode dar uma decisão dessa, porque aí ele vai ferir a liberdade de expressão. A Justiça Eleitoral pode, sim, eventualmente censurar atos legítimos da campanha eleitoral quando se tratar de risco de contaminação. Então, houve a gente traz aí, de certa forma, uma crítica ao texto legal, quando ele nos leva a entender que a lei municipal poderia fazer esse tipo de censura, e imaginem a arma que ficaria na mão do prefeito mal intencionado. Hoje tem comício do meu adversário. Não quero que esse povo vá prestigiá-lo na reunião política. O que é que eu vou fazer? Vou mandar para a Câmara um projeto de lei, vou pegar aqui um laudo de uma autoridade sanitária municipal, que eventualmente vai estar sobre a minha submissão, porque geralmente são servidores com vínculo comissionado, vou mandar para a Justiça Eleitoral proibindo a aglomeração na data do comício do meu adversário. Então, assim, nesse aspecto, a lei ela foi muito inteligente em tirar da mão do prefeito essa possibilidade, trazendo também a hipótese da necessidade de laudo técnico estadual ou nacional, né? Porque senão ficaria muito complicado e muito temerária essa situação. Outra hipótese de situação que tem levantado muitas discussões sobre a emenda constitucional 107 é a hipótese da fragmentação das eleições, que inclusive já foi mencionada pelo meu colega que me antecedeu, que é quando determinado estado ou município não tiver condições sanitárias de desenvolver a eleição de modo seguro, o TSE vai provocar o Congresso, e essa provocação tem que estar instruída de um laudo técnico de autoridade a nível nacional, e aqui é só nacional. Ela vai provocar o Congresso, que vai ouvir a sua comissão mista e que vai, se for o caso, emitir um decreto legislativo trazendo nova data das eleições para aquela região, tendo como marco temporal até 27 de dezembro desse ano. Então, em hipótese alguma, nós não teremos eleições em todo o território nacional, tá?
vão haver as eleições esse ano em todo o território nacional, mas, eventualmente, em situações que não conseguirem ser desenvolvido o processo eleitoral de modo seguro para os eleitores, essa data poderá ser alterada. E qual que é a lacuna desse dispositivo legal que tem gerado muitas dúvidas? Bom, eu já sei que o TSE, instruído com o laudo técnico de autoridade sanitária a nível nacional, vai provocar o Congresso. Mas quem vai provocar o TSE? A lei não fala. A lei não fala. Vão ser os municípios, vão ser os juízos eleitorais, os TRS? Nós ainda não sabemos. O que me parece mais razoável é que o juízo eleitoral provoque o TRE, que provoque o TSE. Nesse aspecto, existe uma consulta do TRE feita ao TRE da Bahia e se declarou, salvo engano, se declarou incompetente e encaminhou para o TSE analisar. Eu estou aguardando para ver qual que é o posicionamento do TSE nesse aspecto, porque fica aí a dúvida. Quem vai provocar o TSE? Né, se for o caso da necessidade de uma nova data das eleições, a gente fica com essa lacuna, nos provoca a imaginar várias hipóteses. Eu tenho colega que entende que o município tem que provocar o TSE. Municípios maiores, em que as condições são mais fáceis, tudo bem, mas o município do interior, em condições mais difíceis, como que ele vai provocar o TSE de modo direto, né? A mim não me parece razoável esse posicionamento, mas eu estou aguardando a resposta da consulta feita, né, ao TRE da Bahia, que parece que delegou para o TSE responder. Então, essa também é uma lacuna da emenda constitucional que ficou aí levantando muito questionamento. E o último ponto que eu gostaria de tratar com vocês aqui nessa noite é uma situação que também tem gerado algumas dúvidas, que é a possibilidade do TSE criar ajustes nas normas referentes à fiscalização e à execução das eleições. Nós sabemos que a data da eleição ela é fixada na Constituição Federal. Então, exatamente por isso, precisou-se de uma emenda à Constituição para poder mudar, porque haviam provocações, inclusive consultas no TSE, para que ele começasse essa eventual protelação da data da eleição, à época respondido de modo brilhante pela então presidente da Corte, falando que o TSE não tem competência para modificar a data da eleição. Se é um texto constitucional, só pode ser modificado por norma através de emenda à Constituição, né? E aqui resultou no brilhante trabalho da emenda constitucional 107, e aqui nós não estamos de forma alguma criticando a emenda, muito pelo contrário, é uma emenda extremamente necessária, tramitou em modo muito rápido. A gente sabe que o trâmite das PECs, elas são bem burocráticas, né? Tem que passar em 2 turnos, nas 2 casas, maioria de 3/5, e os parlamentares fizeram um belo trabalho, trazendo o objetivo que foi regulamentar o processo eleitoral dentro de um prazo razoável, né? Deu tempo da gente se estabelecer, 15 de novembro foi uma data razoável. Então, assim, o menor prazo possível da data da eleição foi fixado, né? A alteração. Então, o importante é entender isso, né? A gente não pode pedir para o TSE modificar situações inerentes a textos constitucionais. Mas as normas referentes ao processo eleitoral em si, ele pode sim fazer, porque a quem compete a execução das eleições? A Justiça Eleitoral. Então, a gente acredita que em agosto ainda sai uma nova resolução para as eleições de 2020 que trate da regulamentação da execução da eleição, como, por exemplo, estender o horário da votação, fixar determinado horário somente para eleitores que são grupo de risco, que são idosos. Isso tudo é medida preventiva e a gente vê com muito bons olhos e cabe sim à Justiça Eleitoral desenvolver. Inclusive, uma medida que já foi publicizada pelo então presidente da Corte, né, o Barroso,
é que não vai haver a biometria, porque o álcool em gel ele atrapalha a leitura dos aparelhos, né? Então, essas situações referentes à regulamentação do processo eleitoral pode, sim, muito bem ser desenvolvido pelo TSE e, a meu sentir, não é matéria que deve ser questionada, não. Bom, essas são as considerações que eu queria fazer. Passo a palavra agora para a doutora Isadora. Agradeço muito a atenção de vocês até o presente momento e sigo aqui, atenta a esse encontro. Muito obrigada pelas suas exposições. Bom, como vocês podem perceber, são muitos os pontos controvertidos que a emenda trouxe, muitas as reflexões que nós podemos fazer a respeito dela. E para poder falar sobre os reflexos da emenda constitucional número 107, eu convido agora o professor, advogado eleitoralista Henrique Tremura, com quem eu tenho uma relação de amizade e admiração, sobretudo. Também tem um papel extremamente importante no incentivo à pesquisa dentro da comissão e pessoalmente falando. É uma honra tê-lo aqui, assim como é uma honra ter o doutor Ulisses e a doutora Andréia. Então, eu convido agora o Henrique, doutor Henrique Tremura, para ligar a câmera, o microfone e conversar conosco a respeito dos reflexos da emenda constitucional. Preparem suas perguntas, que ao final nós abriremos. Tá me ouvindo, Isa? Estou te ouvindo, só não vejo ainda. Eu já liguei a câmera aqui, hein? Agora eu estou te Agora vendo. você me vê. Vejo. Então tá bom. É uma alegria muito grande estar aqui nessa noite conversando com vocês. Eu, primeiramente, agradeço o convite da Isadora. E aqui, o Bruno, o Bruno Carlos Medeiros, nosso vice-presidente, eu sou eu abomino protocolos. Acho que aqui estamos em um bate-papo entre eleitoralistas. Então, não chamarei doutora Isadora de Isadora, chamarei ela de Isa, chamarei você de você e todos vocês de vocês e rogo que assim o façam comigo também. Isa, você me colocou numa tarefa dificílima aqui nesta noite, né? Também já agradecendo ao nosso presidente da subseção Juiz Forana da Ordem dos Advogados do Brasil, o doutor João Lourenço, nosso presidente, que incentiva o direito eleitoral, incentiva o estudo do direito eleitoral. E meus colegas e minhas colegas saibam que nós, eleitoralistas, somos a nata da advocacia, que não nos ouçam os outros advogados das outras áreas, não as desmereço. Sou um penalista, adoro o direito penal, mas quando eu pego um caso de direito eleitoral, o meu coração se enche de alegria. E digo que a tarefa hoje é muito difícil, Isa, porque quisera eu ter tido a oportunidade que todos vocês, ou a grande maioria aqui desta noite teve, de ser aluno do professor Ulisses Sadioro. Professor, que palestra fantástica, tornou meu trabalho muito mais difícil, e eu achando que os meus problemas já estavam de bom tamanho, vem a doutora Andréia Chagas e arrebenta ainda mais com a minha missão. Tentarei manter o altíssimo nível da conversa até agora explanada. Juro a vocês que farei no tempo a mim delimitado. Já até liguei aqui o meu cronômetro para que eu não me perca. Mas pegando um ponto que o professor Sadioro e a professora Andréia já falaram, estamos em um ambiente acadêmico aqui hoje. Não é que eu goste de A, de B, mesmo porque nós, advogados eleitoralistas, e agora falando no mundo prático, não temos lado.
Quem contrata os nossos serviços para que atuemos no direito eleitoral merece o nosso respeito, merece a nossa dedicação e merece o nosso profissionalismo. E essa discussão só acontece hoje, lógico, se não tivesse esta maledeta pandemia que assola hoje o nosso país e assola o mundo. Poderíamos estar discutindo outras questões do direito eleitoral. Mas assim nos foi, talvez pelo destino, trazida uma emenda constitucional. E aqui, como já feito pelos professores Sadioro e Andréia, minhas condolências aos mais de 100 mil mortos. Passamos um momento aqui, pelo menos na minha região, hoje atingimos 100% dos leitos de UTI ocupados. Atingimos quase 100% dos leitos de enfermaria ocupados. Então não pensem os senhores e as senhoras que as mudanças pararam por aqui. Muita coisa ainda há de vir. Como a professora Andréia falou, quem sabe uma regulamentação de horários? Não sabemos ainda como se comportará tal situação em nosso país. Os nossos legisladores, os nossos julgadores, como se comportarão. Mas, enfim, feita esta pequena ressalva, não é só no Brasil que esta situação pandêmica gera reflexo nas eleições, gera reflexo no processo eleitoral, e já entrando aqui no tema que me foi proposto, que é o reflexo da emenda constitucional 107 no processo eleitoral. Países como Argentina, Austrália, França, Nova Zelândia, Índia, enfim, Espanha, tiveram alteração nos calendários eleitorais por conta desta situação extrema que o mundo vive. Mas foquemos os nossos olhos à situação aqui no Brasil. E o processo eleitoral, como muitos pensam, muitos que não são afetos à nossa área, e como já introduzido pelo professor Ulisses e pela professora Andréia, não se limita a, no dia da eleição, anteriormente, dia 4 de outubro, agora, neste ano, dia 15 de novembro, chegar lá com o seu título de eleitor, de chinelo, bermuda, camiseta regata, depois de ter tomado um café da manhã, ou depois de ter almoçado na casa da avó, aquela macarronada gostosa, e lá, chegar na fila, ver aquele pessoal que você só vê de 2 em 2 anos quando você vai votar na sua sessão, porque as sessões são delimitadas, e é sempre a fila. Você já conhece o seu mesário pelo nome. Você vai lá, digita o númerozinho do seu candidato e acabou aí o processo eleitoral de maneira alguma. O processo eleitoral é muito mais amplo do que isso, e é isso que é apaixonante. A justiça eleitoral no Brasil, e aqui só não tenho como deixar de falar isso, ela é uma justiça que merece todo o respeito. Foi muito criticada ultimamente, muito criticada por ativistas judiciais, por entusiastas do ativismo judicial, melhor dizendo, que quando chegou o problema lá nos tribunais superiores, viram que a justiça eleitoral tem a sua competência e ela é respeitada, sim. Sim. Mas antes de discutirmos o processo eleitoral, a Isa pediu para que eu trouxesse a vocês nesta noite
um pouquinho do antes desta emenda constitucional e vivíamos muito mais incertezas do que vivemos hoje. E olha que não são poucas as incertezas que vivemos hoje. Não tínhamos a definição, e até pouco antes da votação, como a professora Andréa falou, a emenda constitucional foi aprovada no dia 2 de julho. No dia 29 de junho, não sei se vocês se recordam, Rodrigo Maia dizia que não sabia se tinha votos suficientes no Congresso Nacional para que essa emenda constitucional fosse aprovada. Olha o nível de politização de uma situação pandêmica. Quais eram os interesses? Como a professora Andréa bem pontuou. Também acredito que não tenha sido uma emenda constitucional para beneficiar A, B ou C. Mas existiam pessoas que assim pensavam. E aqui fica a provocação acadêmica a vocês, meus amigos e minhas amigas. Foi aprovada. Mas e se não tivesse sido? Teríamos a prorrogação para o ano que vem? Teríamos a vacância de cargos municipais? Seria o juiz que assumiria a prefeitura? Não teríamos Câmara de Vereadores? Seria o judiciário vindo para o executivo? Não que isso seja ilegal. O próprio Código prevê isso, a Constituição prevê isso. Mas seria realmente necessário? Todas essas discussões foram superadas e chegamos à emenda constitucional número 107. E esta emenda constitucional número 107, eu não vou discutir alguns pontos que já foram trazidos a vocês, ou pelo professor Sadioro, ou pela professora Andréia, porque isso será tema nas nossas discussões e poderemos aprofundar um pouquinho mais, caso seja a intenção de vocês. O professor Sadioro e a professora Andréia poderão aprofundar ainda mais as belíssimas explanações que fizeram, e eu também na minha pequena contribuição aqui hoje. Mas vejam, o processo eleitoral começa lá atrás. Temos a pré-campanha. Olha aí, já vou começar a falar do processo eleitoral na pré-campanha. O que pode na pré-campanha? O que não pode na pré-campanha? Quando se delimita a pré-campanha? A pré-campanha se delimita através dos prazos. Cliente de vocês chegarão e vão falar: doutora, o que eu faço? Pô, eu me desincompatibilizei lá atrás, e agora? O apresentador de televisão pergunta para a doutora Andréia o que ele vai fazer. E agora, eu volto? Ou não? Isso lá atrás, tá? Tô na discussão lá atrás, não hoje, porque já estamos na linha do gol. Assim, fazendo esta metáfora a vocês. Já falei quase 10 minutos aqui, vou cumprir meu tempo. Então, vejam, o processo eleitoral já vem caminhando de tempos a cá, de tempos até agora. Pré-campanha, falamos de pré-campanha. O que pode na pré-campanha, o que não pode na pré-campanha? Desinformação. Esta será a eleição da desinformação. E desinformação, inclusive, e aqui, por que eu falo da desinformação vinculada a esta emenda constitucional e também já trazendo a mini-reforma eleitoral do ano passado, e esta respeitou o princípio da anualidade do ano anterior. Elas falam muito da campanha virtual, da campanha através de internet. E vejam aqui, estou trazendo essas discussões porque estamos falando de eleições municipais. Estes temas já foram discutidos pelos eleitoralistas na eleição passada. Mais uma vez, olha, eu não sei se vocês estão ouvindo, mas o cara de cima resolveu reformar o escritório dele hoje. Então, se vocês ouvirem um brá, é a maledeta da furadeira. Peço desculpas a vocês. E se não estiverem me ouvindo bem, falem que eu dou um jeito de mudar aqui para diminuir esse ruído.
Continuando. Não sei se vocês lembram, e aqui, mais uma vez, lembrando a vocês, estamos em um ambiente acadêmico. O Bolsonaro foi eleito por conta da campanha de internet. E isso faz parte do processo eleitoral. Campanha, pré-campanha. Não confundamos com campanha antecipada. Teríamos problemas quanto a isso e depois podemos discutir, não é o nosso foco aqui agora. A internet elegeu um presidente da República. E não falo, aliás, de televisão. Geraldo Alckmin, que tinha mais de 5 minutos de fala na televisão, não fez uma campanha satisfatória. Não foi eleito. E tudo isso está intimamente ligado à nossa emenda constitucional, que manteve o prazo de campanha, mas o postergou. Que manteve os prazos de afastamento de 3 meses, por exemplo, que vence agora no dia 14 e no dia 15 já devem estar afastados, mas o postergou lá de trás para esta data agora. E vejam, continuando o nosso caminho pelo processo eleitoral e trazendo estas provocações, por favor, anotem as dúvidas. Adoramos, tanto eu quanto o professor Sadioro, quanto a professora Andréia, adoramos perguntas. A eleitoralista adora pergunta, adoramos a discussão. O processo eleitoral também consagra as convenções partidárias e olha o problema que temos. Aqui na minha cidade ainda estamos proibidos de fazermos a aglomeração. E será que queremos fazer aglomeração? Vem a emenda constitucional e permite, atenção a esta palavra, permite a realização de convenções partidárias de forma online, igual estamos conversando aqui, através de plataformas digitais. Permite, não obriga. E aqui vai uma questão interessante que vale a discussão da interferência da emenda constitucional no processo eleitoral. E se um partido X resolve fazer a sua convenção de forma digital e na hora da convenção tem problema na internet, o provedor não funciona, a energia do local cai, o computador para de funcionar, olha o problema. Olha o problema. Isto é um problema por conta do brasileiro, que está deixando tudo. Depois eu vejo isso, foi adiado o prazo eleitoral, depois eu vejo isso. Está chegando o momento da convenção. Será que o partido já está com a abertura de contas correta, que é outro ponto importante do processo eleitoral? Será que todos os pretensos candidatos estão realmente desincompatibilizados ou se desincompatibilizarão no prazo correto? Lembrando os novos prazos trazidos? Será que a estrutura do partido permite a realização de uma convenção virtual? Será que compensa ou será que não compensa? Temos cidades em que o partido é pequeno, a cidade é pequena. Não existem tantos convencionais que limitariam a feitura desta convenção de forma presencial. Pode ser feito num estádio, por exemplo, numa quadra, respeitando-se os limites de distância. Eu estou olhando para cá que eu estou vendo o tempo. Respeitando-se os limites de distância. Para alguns dos meus clientes, para clientes meus, eu tenho orientado, olha, se na sua cidade for permitido a aglomeração, respeitados os protocolos, faça de forma presencial. Faça de forma presencial, garantindo-se a segurança. Isso né? Se os convencionais assim quiserem. Eu, por exemplo, estou fazendo de tudo para não me reunir com ninguém. Reuniões todas online, e assim penso que tem muita gente que segue esta mesma linha. Então, mas aqui
um ponto que houve sensível alteração da emenda constitucional do processo eleitoral, que é a realização das convenções partidárias. Só um pontinho que eu esqueci de falar, que, se não me engano, o professor Sadioro falou da importância da professora Andréia também falou da importância da propaganda virtual. Eu costumo falar para os meus clientes que uma boa equipe, e para todos os candidatos, clientes, quando eu digo, são candidatos. Os clientes dos senhores serão candidatos. Se o cliente de vocês forem um partido, necessariamente os candidatos te perguntarão também. Uma equipe eleitoral, dizia eu, até... vamos jogar 4 anos atrás, que é a eleição municipal anterior. Necessariamente precisava de um bom contador, não é qualquer contador, é um contador eleitoral, e de um bom advogado eleitoralista. Aventureiro perde eleição. Aventureiro faz o candidato ganhar e não levar. Faz o candidato ganhar e não ser diplomado, muitas vezes por problemas técnicos do profissional. Hoje, além do advogado e do contador, precisamos de um profissional de internet. Mais de um profissional de internet, porque vai ter que ficar vendo que estão te atacando para você pedir direito de resposta, e isso é uma facilidade, aqui saindo um pouquinho da emenda constitucional. E você vai ter que ficar também jogando as suas propagandas de maneira permitida. Fechado o parêntese. E eu disse que muitas vezes o candidato ganha, mas não leva. E na grande maioria dos casos é por conta de prestação de contas. E a emenda constitucional número 107 fez uma alteração sensível neste ponto também, que o julgamento das prestações de contas dos candidatos eleitos foi postergado para depois da diplomação. Olha que interessante. Muita gente criticou este ponto da emenda constitucional. Depois eu gostaria de ouvir a opinião do professor Sadioro e da professora Andréia também. Eu não critico. Por que eu não critico? Só para vocês entenderem, a prestação de contas deveria ser julgada pelo tribunal antes da diplomação, para que se houvesse algum problema, enfim. Com esta postergação, não temos aquele afobamento de julgamento. Gente, para quem nunca participou de uma eleição, é muita coisa, é muito processo. É muita situação que o tribunal precisa decidir. Então, você postergando, a mim, não me causa nenhum espanto, não me causa nenhuma preocupação quanto a isso. Mesmo porque quem atua no direito eleitoral sabe que contas de candidatos não eleitos estão sendo julgadas até hoje. Tem conta de 2018 sendo julgada pelos TREs, pelo TSE, até hoje. Então, eu não vejo problemas com relação a esta situação das prestações de contas. Bom, e aí o processo eleitoral continua, o processo eleitoral com a prestação de contas, e a diplomação, ele, em tese, encerra a atuação da Justiça Eleitoral, vez que uma ação de improbidade administrativa, por exemplo, uma ação de crime, crime comum, será julgado pelos órgãos competentes, pelas instâncias e pelos tribunais competentes. Não há que se falar em continuidade deste processo após a diplomação, e aqui falo dos eleitos. Lembrando que, por exemplo, um crime eleitoral não precisa ser necessariamente praticado no período eleitoral, ele pode ser praticado depois. E aí a competência, sim, é da Justiça Eleitoral, lógico, atendido todos aqueles requisitos de crimes
eleitorais. Bom, 20 minutos. Acredito que a interferência da emenda constitucional, eu estou com ela aqui para que, caso eu tenha esquecido de alguma coisa, depois falemos um pouquinho mais, tenham sido principalmente estas que o professor Sadioro, a professora Andréia e eu trouxemos a vocês para a discussão desta noite. Isa, muito obrigado, agradeço a paciência e a atenção de todos vocês e continuo à disposição caso haja alguma pergunta e que na minha insignificância eu consiga responder a vocês. Obrigado, Isa. Eu é quem agradeço. Gostaria só de ressaltar, espero que vocês tenham observado o microfone que o professor Henrique Tremura utilizou para fazer a sua exposição. O profissionalismo dele, e aqui eu me permito esse momento de informalidade para elogiá-lo, porque é, sem sombra de dúvidas, um profissional da arte da comunicação. A gente sente necessidade quando o cinto aperta, a gente sente necessidade. Quantos problemas tive com relação ao microfone? Eu fui lá, comprei um microfone bom e espero não ter mais problema quanto a isso. Bom, agora, quem tiver alguma pergunta, pode enviar para que nós possamos começar a repassá-la aos palestrantes. Eu gostaria de passar a palavra agora para o meu colega, vice-presidente da comissão, Dr. Bruno Carlos, que vai conversar e dirigir a primeira pergunta aos palestrantes. Luiz, eu vou aproveitar só a liberdade que o Henrique, vou chamar de Henrique então, já que ele fez um comentário que eu achei bastante pertinente, que é em relação às formalidades, os protocolos. Então, eu vou aproveitar esse comentário só para dizer o que eu penso. Eu acho que protocolo, formalidade é uma prisão. A gente se vê, de repente, preso a certos atos que a gente deve tomar no dia a dia. Eu acho que a gente acaba extrapolando os limites das formalidades. É isso que acaba acontecendo. Eu acho que, em certos momentos, eles são desnecessários. É claro que formalidades e protocolos a gente deve seguir em diversas situações, até mesmo para trazer seriedade para o que a gente fala. Só que eu concordo, de fato, essa reunião que nós estamos tendo agora, essa conversa que nós temos nesse momento é muito mais agradável quando a gente pode tratar cada um pelo seu próprio nome, né? Isso traz uma proximidade que é bastante favorável para um encontro como esse. E eu queria também só fazer um comentário com relação ao que foi dito sobre o nível de politização de questões que não deveriam ser politizadas, e o adiamento das eleições é uma delas, porque houve uma pressão muito grande de candidatos que, claro, preferiram que as eleições fossem adiadas por interesses eleitorais, ou seja, interesses próprios. Num momento como esse, então, não havia a população, a sociedade, e eles estão, naquele momento, naquele cargo público, como representantes da sociedade. E eu acho incrível quando a gente vive nesse mundo do direito eleitoral, quando a gente acompanha a política, de imaginar o quanto, a todo momento, agentes públicos, políticos estão politizando questões que foram feitas, que estão sendo discutidas como uma forma de trazer um benefício para a gente. E a gente a todo momento vê isso nas discussões políticas no dia de hoje. E eu quero fazer agora só uma menção rápida à minha fala inicial, e eu quero agora destacar já de antemão que a minha intenção não é manifestar repúdio ou apoio a quem quer que seja. Quem me conhece sabe do meu posicionamento político, mas eu acho bastante preocupante quando a gente percebe, analisa e pondera o modo como o ambiente político dos dias de hoje ele vem sendo discutido pelos indivíduos, tanto em redes sociais, quanto pessoalmente a gente ouve nos pontos de ônibus, nas ruas,
e que, infelizmente, e aí é daí que vem essa menção ao meu comentário inicial, é que eu não tenho o menor problema com opiniões contrárias. Pelo contrário, eu gosto de quem discorda de mim, porque eu acho que dessa forma a gente cresce. Quando se inicia um debate com alguém trazendo um ponto contrário ao que você diz de forma fundamentada, eu acho que é dessa forma que a gente cresce. Mas não é isso que vem acontecendo. Então, hoje nós temos uma coleção de opiniões prontas que estão sendo usadas pelas pessoas e distribuídas. Opiniões infundadas. Então, até mesmo eu comentei com relação à criação dessa comissão, o propósito é justamente esse, é fazer com que a gente possa discutir, com que a gente possa, por meio de fatos, de conhecimentos que nós temos, trazer as nossas opiniões, trocar ideias, discutir, ponderar e podermos chegar a consensos. Eu acho que a discussão política parte daí. E aí eu posso fazer uma pergunta para a gente continuar esse debate? Eu queria partir disso, não sei se tem algum problema, mas ao professor Ulisses, que foi o primeiro a falar, a sua brilhante explanação de sempre, e eu queria perguntar a ele uma pergunta bastante filosófica, acredito eu, já que nós estamos tratando de democracia também, de que forma se garante uma democracia quando essas pessoas, esses indivíduos que pedem a democracia, que pedem, que exigem o direito de opinar, a livre expressão, quando tudo o que é dito é baseado em algo que não procede, algo que foi criado por pessoas interessadas e agora isso vem sendo espalhado. O que eu quero só destacar aqui é que nós estamos discutindo agora a questão das fake news. Está sendo muito discutido, um tema bastante polêmico, enfim, há diversos contrassensos do modo como isso vem sendo debatido. E de que forma a gente consegue garantir que as informações certas estão chegando às pessoas só de proibir que certas notícias sejam veiculadas? Será que é esse o problema, ou será a inocência de pessoas, ou mesmo a má-fé de certas pessoas, que estão ali como uma espécie de marionete, talvez? Porque há pessoas interessadas que as notícias sejam distorcidas. Então, de que forma se garante isso? Será que apenas proibindo a veiculação de notícias falsas? Porque essas pessoas são bastante vulneráveis. E eu tenho visto isso. É claro que há também aquelas que são mal intencionadas. Então, são duas discussões, eu acho, que podem surgir disso. Ou seja, democracia é livre expressão também, mas se as informações corretas não chegam aos eleitores e os eleitores não aceitam, muitas das vezes, que aquilo que vem sendo defendido por eles não procede, como é que se faz a partir disso? Eu vou só fazer um acréscimo rápido, porque aí o Ulisses já faz uma análise só. Eu gostaria também que o professor comentasse a respeito da juventude da nossa democracia e das dificuldades que nós temos em consolidá-la todos os dias e reafirmá-la. E por isso enfrentamos tantas dificuldades com informações falsas, com notícias falsas. Eu queria complementar a pergunta do Bruno e deixar que o professor, ou a doutora Andréia, ou o doutor Henrique Tremura, que também queiram expor algo sobre o tema, falassem sobre como se dá o papel das fake news, da desinformação, num possível enfraquecimento da nossa tão jovem democracia. Professor? O microfone está mudo. Ok? Melhorou? Tá ótimo. Então, eu vou aderindo já de imediato à sugestão do professor Henrique. Afinal de contas, ele tem toda a razão. Nós estamos na nossa casa, na Ordem dos Advogados. Podemos trabalhar e conduzir aqui esse trabalho nosso hoje com um pouco mais de informalidade. Muito bem. Eu, primeiro, acho importante registrar que esse tema democracia, para nós, ele é extremamente relevante. Essa nossa civilização debate o tema desde o século V a.C., em Atenas. E nós estamos buscando
formas de aperfeiçoamento desse modelo democrático. Agora, eu penso que a democracia ela só se consolida, Bruno, Isadora, professores, participantes, todos os ouvintes, com uma overdose de democracia. Eu comento muito isso em sala de aula. A democracia ela só se consolida com uma overdose de democracia. Mas também, como eu sempre faço em sala de aula, eu não me desgrudo da minha Constituição. Né? Tenho ela aqui sempre ao meu lado, trouxe para esse encontro nosso hoje. A Constituição, ela estabelece o remédio, o caminho, a solução para todos os nossos problemas, todas as nossas mazelas. E, especialmente, agora já sendo um pouco mais objetivo em relação àquilo que foi colocado, em relação à questão da liberdade de expressão e o tema das fake news. Evidente que numa democracia há limites, não tem dúvida. Existem limites na democracia. Na verdade, há uma liberdade de expressão prevista, sedimentada na Constituição Federal. Mas, contextualizando, eu indago agora, há segmentos que pugnam pela liberdade de expressão. E eu faço uma indagação para que todos nós possamos refletir. Liberdade de expressão para quem? Com que propósito? Para que nós possamos argumentar contra a própria democracia? Para que nós possamos atentar contra o Poder Judiciário? Contra o Poder Legislativo? Para que eu possa, eventualmente, defender a pena de morte? Para que eu possa defender o racismo? Ora, há limites numa democracia. E esses limites são postos por um avanço civilizatório. Esse avanço civilizatório nosso, ele tem uma moldura normativa. E essa moldura normativa tem nome, é a Constituição Federal. Nós vivemos tempos muito assustadoramente sombrios. Não é verdade? Nós estamos hoje discutindo se a Terra é plana ou se a Terra é redonda. Nós estamos discutindo se as vacinas são positivas ou não são positivas. Existe esse debate. Nós estamos discutindo, até agora, a cloroquina como método eficaz para o tratamento do Covid. São discursos obscurantistas. São discursos que não devem ser levados a sério, com todo respeito, a não ser por pessoas que têm cupim na cabeça, mofo, teia de aranha. São pessoas atrasadas, desconectadas de um cenário democrático, descomprometidas de um ambiente democrático e republicano. Eu não tenho dúvida de que a liberdade de expressão é uma garantia. Eu sou um fervoroso defensor da liberdade de expressão. Mas eu não tenho a menor dúvida, Bruno, meu estimado ex-aluno, que há limites. Há limites postos pela ordem jurídica, há limites civilizatórios. Eu não posso me valer da liberdade de expressão para tentar contra conquistas civilizatórias fundamentais e fundantes. Todas elas já consolidadas na nossa Constituição Federal. Temos que caminhar para frente, invariavelmente para frente. Nós temos que preservar garantias fundamentais, preservar cláusulas pétreas e crer na Constituição. Ter um comprometimento com a Constituição Federal. Existe uma passagem, um voto do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, eu comento muito isso em sala de aula, o ex-ministro Carlos Aires Brito, e ele diz o que eu repito sempre quando eu posso, quando eu tenho oportunidade. Nós só garantimos efetividade à nossa Constituição Federal quando eu tenho com a Constituição Federal uma relação de afetividade, uma relação de respeito, uma relação de reverência, porque dessa forma caminhamos para frente, deixando de lado discursos obscurantistas, discursos medievais, discursos
rasos e que não devem ser levados a sério em pleno século XXI. É o que eu penso a respeito da pergunta que me foi formulada. Eu tentei resumir um pouquinho, mas acredito que tenha colaborado. Muito obrigada, professor. Foi brilhante. A doutora Andréia ou o doutor Henrique Tremura tem alguma exposição para fazer a respeito dessa pergunta ou eu já posso passar para a próxima? Posso só fazer um comentário, Isa? Claro. Sadioro, você falou uma das coisas mais bonitas que eu já ouvi até hoje. Eu vou usar essa frase nas minhas próximas aulas. Democracia só se garante com overdose de democracia. Que profundidade disso? E você tem razão. Democracia só se garante com overdose de democracia. Porque, por mais problemas que tenhamos na democracia, é o melhor sistema. É o melhor sistema. É um avanço civilizatório, como o professor disse. Aristóteles já nos dizia, lá na sua obra Política, que concentrar todo o poder em um só era impossível. Em um só, além de todas as deficiências, era impossível. E Montesquieu desenvolveu isso depois, e enfim, chegamos ao nosso modelo de hoje. E muito me assusta, a mim muito me espanta essas questões, essas discussões que temos hoje. E aqui, com perdão de sair do tema do direito eleitoral, mas tem muito a ver com o direito eleitoral, a democracia. Tangenciamos tempos de, como o professor falou, obscuros. A obscuridade hoje é muito grande. Discutimos temas que remetem a um autoritarismo, a tempos autoritários. E isso me assusta muito, porque vejo até com certa inércia algumas pessoas quando não defendem. Garantias são feitas para tempos de guerra, não para tempos de paz como vivemos hoje. Tempos de guerra, generalizo, em tempos de, como a gente está falando, de autoritarismo. E temos garantias que nem sabemos se serão garantidas nestes tempos. Liberdade de expressão existe, com certeza, concordo com o professor ipsiliteris. E concordo também que os limites existem. Que os limites existem. E muitas vezes os culpados somos nós. Somos nós, principalmente advogados, que admitimos que se fale em derrocada da democracia, em assunção de outro regime que não o democrático. Me arrepia falar isso. Somos nós, muitas vezes, os culpados, nós advogados, que ficamos inertes a um ativismo judicial perigoso. Um ativismo judicial que, por um lado, pode ser bonitinho, mas olha a porteira que está se abrindo. Mas olha a porteira que está se abrindo. Me dá arrepios, me dá coceira isso. Desculpa a minha exaltação, mas eu não podia deixar de falar que concordo completamente com o professor Sadioro. Imagina. Bom, eu vou passar agora para uma pergunta para a doutora Andréia. Eu gostaria que a doutora comentasse a respeito da proximidade que estamos, das condutas vedadas e da expectativa de candidatos que nós temos para essas eleições. Eu gostaria que a doutora discorresse sobre como o interesse pela política está ligado ao aumento do número de candidaturas ou se não está ligado e trata-se apenas de aventuras dentro da gestão pública.
Oi, você me ouve? Ouço. Então, eu vou aderir ao que foi sugerido pelos meus colegas e vou te chamar de Isa, dispensando-se as formalidades. Bom, as condutas vedadas, né, elas são trazidas ali para fins de ilícitos eleitorais na esfera civil, no artigo 73 da Lei das Eleições e seguintes, né? Nós temos condutas vedadas que já se iniciaram desde o primeiro dia do ano eleitoral, que é a impossibilidade da administração distribuir bens, valores e benefícios durante todo o ano eleitoral, salvo em programas já executados em anos anteriores, com lei autorizativa, ou salvo em caso de situação de emergência e calamidade pública, que é o momento que, infelizmente, nós estamos vivendo. Então, a situação de calamidade pública causada pela Covid-19 nos trouxe uma excepcionalidade que está autorizando os prefeitos, né, que são os futuros candidatos nas eleições de 2020, então a gente vai tratar mais da conduta dos prefeitos aqui, eles estão autorizados a distribuir insumos e eventuais auxílios para enfrentamento da Covid-19. Essa é uma situação que tem merecido muita atenção dos colegas eleitoralistas, da oposição e mesmo dos membros do judiciário, porque, infelizmente, há situações em que estão ocorrendo abusos, né? A gente teve uma decisão agora que gerou muita polêmica, que eu gostaria de comentar aqui, que foi o prefeito, não me recordo o nome, mas de Natal, salvo engano. Foi uma decisão cautelar em primeiro grau, tá? Juízo de primeiro grau, que determinou que ele retirasse do ar as notícias que ele estava veiculando para enfrentamento da Covid, como se ele estivesse realizando aquelas ações, tá? A sentença fala que o prefeito estava veiculando informações que o município fez com recursos públicos, como se ele estivesse fazendo. E muita gente questionou, falou, mas então o prefeito não pode mais divulgar as suas ações enquanto gestor à frente da administração? Na minha opinião, pode e deve, desde que ele não usurpe a função feita pelo Estado. Quem está socorrendo a população neste momento de vulnerabilidade, de crise sanitária, não é o agente político que está à frente do município, não é o prefeito. É o município, é o Estado, são recursos públicos que subsidiam essas ações. Então, por isso... Doutora Andréia, eu não a ouço mais. Acho que seu microfone ficou mudo. Voltou? Voltou. Então, a parte... até onde você pegou? Não sei onde eu parei. Eu acho que foi uns 10 segundinhos só. Não, então tá. Não atrapalhou, não. Então tá. Então, a decisão analisou o perfil pessoal do prefeito e falava que ele desenvolveu as ações. Eu não tenho conhecimento detalhado do caso concreto, mas seria a mesma coisa de que, não estou falando que foi isso que aconteceu, como eu falei, eu não tenho conhecimento do caso de Natal, mas seria a mesma coisa que um prefeito colocar em sua rede social. Hoje nós distribuímos 100 cestas básicas para a comunidade X, amenizando os efeitos da pandemia. Ora, isso é promoção pessoal, isso é abuso de autoridade e, quiçá, isso é violação dos princípios da administração pública, improbidade administrativa. Ele está pessoalizando o ato. Não é possível, isso fere latentemente a paridade de armas, porque o adversário dele, que vai concorrer à prefeitura, ele não tem o arcabouço do Estado para poder fomentar suas ações. Então, eu concordo com essa decisão que foi muito comentada, muito criticada, mas eu concordo. É impossível você utilizar ações subsidiadas com recursos públicos como se você estivesse desenvolvendo.
Eu costumo dizer que em ano eleitoral, os nossos políticos são tomados de uma imensa bondade, de uma imensa caridade, de uma vontade de ajudar o povo, né, que é extremamente louvável. Quem dera que essa bondade ela se estendesse pelos 4 anos. Infelizmente, essa não são todos de forma alguma, mas existem sim muitos políticos mal intencionados, e é isso que a gente tem que vedar, através da conscientização da população. E entrando um pouco no tema que foi abordado pelos colegas de forma brilhante, exauriram o tema de forma extremamente brilhante mesmo, mas é importante a gente trazer o jovem para a política, trazer as mulheres para a política, porque só com pessoas boas, bem intencionadas, é que nós vamos mudar o cenário de descredibilidade, de pouca atenção à política. A gente vê quando começa o horário eleitoral, a maioria das pessoas desliga a televisão, desliga o rádio, não quer ouvir, não tem interesse em conhecer as propostas do seu candidato, não tem interesse em ouvir o que ele tem a falar. E isso é muito ruim, porque isso atrapalha a escolha, a boa escolha para bons gestores. Então, voltando para as condutas vedadas, o que a lei das eleições ela traz exatamente na proibição de determinadas ações é que seja ferida a igualdade de oportunidades. Então, além da situação trazida pela Covid-19, dessa excepcionalidade, existem outras condutas vedadas que precisam ser observadas, e agora, a partir de 14 de agosto, que nós vamos tratar em 15 de agosto, chegamos ao marco dos 3 meses antes do pleito, a gente tem que respeitar, por exemplo, a impossibilidade da presença do pré-candidato nas inaugurações de obras públicas, e aqui, não só o pré-candidato que tem mandato, como também o pré-candidato que não tem mandato, né? E, infelizmente, o ano eleitoral é o ano das inaugurações. Eu acredito que em Juiz de Fora devem estar acontecendo também muitas inaugurações. Então, a partir de 15 de agosto, as inaugurações podem continuar acontecendo. O que não pode é a presença dos pré-candidatos nela. Assim como a contratação de shows artísticos para apresentação nessas inaugurações também não podem acontecer a partir de agora, em 15 de agosto, e uma conduta vedada que é trazida pela Emenda Constitucional 107 e que se inicia agora com o marco de 3 meses antes do pleito, é também a publicidade de atos institucionais dos entes, né, públicos. Ela precisa cessar em 15 de agosto, agora do ano eleitoral, com exceção da informação referente à pandemia da Covid-19. Então, nesse caso, o prefeito, o assessor de comunicação pode continuar informando publicizando os atos sobre a Covid-19, ressalvada a hipótese de eventuais abusos que serão apurados na esfera da Justiça Eleitoral. Então, essa é uma conduta vedada também trazida pela Emenda Constitucional que alterou a data, né, para 15 de agosto, com relação também aos gastos. Inicialmente eram os 3 primeiros trimestres, e agora o texto constitucional autoriza o cálculo no cômputo destes gastos os 8 primeiros meses, os 2 primeiros quadrimestres. O texto é confuso, mas é só a gente calcular. De janeiro a agosto dos 3 primeiros anos do mandato é o limite que você pode gastar no ano eleitoral. E a lei, a emenda constitucional, ainda traz a hipótese de, eventualmente, excepcionalmente, referente a informações da pandemia, se for necessário ultrapassar este gasto, é possível. Hipótese em que a gente tem recomendado que seja feita uma solicitação, uma consulta à Justiça Eleitoral. Essas são as considerações sobre as condutas vedadas. Se alguém tiver alguma colocação para ser feita, estou à disposição. Muito obrigada pela resposta. Você tem uma técnica invejável. Bom, agora eu vou passar para o Tremura. Doutor Ulisses, o senhor pode fazer seu comentário, à vontade.
Obrigado. É um comentário muito pontual, até porque oportuno, levando-se em consideração o momento do nosso debate. Eu fiz uma reflexão aqui rapidamente, e já são mais de 20 anos de magistério. E quando eu ingresso em sala de aula, normalmente nas primeiras aulas, buscando assim, uma interação, uma identificação maior com as turmas, eu sempre pergunto sobre o que os alunos pretendem, qual que é o projeto, qual que é a proposta de cada um deles. E sempre há alunos que têm interesse voltado para os concursos públicos, outros querem atuar no magistério, outros querem atuar na advocacia privada, enfim. O que me chamou a atenção, e essa constatação eu fiz aqui agora, durante essa nossa reflexão, é que até hoje, nenhum aluno disse o seguinte: professor, eu quero ser vereador. Professor, eu quero ser deputado federal, deputado estadual, prefeito na minha cidade. Talvez ele tenha até essa convicção íntima, mas fica receioso de expor em público essa sua vocação. Vejam só, nós precisamos de ter muita cautela, porque há um discurso que não é nem um pouco edificante, é desconstrutivo, que envolve a criminalização da política. Nós não temos saída fora da política. Os nossos problemas não serão resolvidos pelo Poder Judiciário, os nossos problemas não serão resolvidos pelo Ministério Público, os nossos problemas não serão resolvidos pela polícia, por um Estado policial com cacuete investigativo. Não, os nossos problemas serão resolvidos pela política. Não existe outra opção. E vocês, jovens, talvez desmotivados, frustrados, dirão: mas há muitos mal-intencionados, são muitos os criminosos, os delinquentes envolvidos na política. Eu digo o seguinte: mas não são a maioria. Garanto para vocês, não são a maioria. Do mesmo jeito que há criminosos no Poder Judiciário, no Ministério Público, na advocacia, nas universidades, na sociedade civil. É um fato. Ora, os políticos são eleitos, são cidadãos eleitos nesse nosso universo. Eles têm virtudes e defeitos. São temperamentos, formações e vocações as mais plurais e diversificadas. Eles não são egressos do Plutão, de Marte ou de Saturno. Eles são daqui, do planeta Terra. E se a nossa sociedade é heterogênea, ora, o parlamento, esse ambiente político é plural e heterogêneo. Cabe a vocês, jovens, mais a vocês que estão ingressando, porque nós cumprimos a nossa missão, nós já estamos programando a nossa saída. Vocês estão ingressando, oxigenados, motivados, bem-intencionados, assumirem agora os postos de comando, os postos estratégicos para fazerem mais e melhor. Correto? É muito importante essa reflexão. Não existe outra saída, não existe outro caminho. Muito obrigado. Eu é que agradeço, professor. Acho que em nome de todos os que estão aqui assistindo. Eu vou passar agora a última pergunta para o Henrique Tremura, e agora eu vou fazer valer também a informalidade, chamá-lo só de Tremura. Eu gostaria que você comentasse um pouco sobre a questão que o próprio Ulisses acabou de falar, a marginalização da política, como isso pode ser um entrave para que a gente passe por uma reforma de pensamento, uma reforma geral dentro da concepção de política. Eu queria que você desse o seu depoimento como penalista também, de como que você enxerga essa criminalização de tudo que envolve a política. Aqui, Isa, eu vou elencar 3 pontos que eu considero, e isso é sob censura, primordiais, que acredito expliquem um pouco o momento que passamos. O primeiro deles, e eu vou inverter, eu costumo começar por um outro, mas eu vou começar por este que você me fez a pergunta e que o professor falou, que é a criminalização da política. A criminalização da política, ela é
algo que afronta diretamente ao que estávamos falando agora há pouco, que é a democracia. Em um país democrático, as mudanças só são realizadas através de um poder legislativo forte, de um poder legislativo que realmente represente o povo, um poder legislativo que realmente faça valer as vontades daqueles que estão confiando o voto, confiando a vontade de haver uma mudança no país. E aqui, infelizmente, no Brasil, temos o famoso voto de protesto. Vejam, mais uma vez, reforço a vocês, estamos em um ambiente acadêmico. Temos deputados que mal conseguem formular uma frase. É errado que isso aconteça, então um cara que não consegue formular uma frase não pode estar lá numa Câmara dos Deputados? Não estou dizendo isso, estou convidando os senhores à reflexão. E este deputado, este senador que não consegue formular, senador não é mais difícil, mantenhamos na Câmara Baixa. Este deputado que não consegue formular uma frase, será que tem assessores competentes para que ele faça uma legislatura de acordo com a confiança daqueles que nele votaram? Ou ele tem um cabide de empregos lá no gabinete dele? Ou ele tem um cabide de empregos com rachadinhas? Olha, eu te pago, mas você me devolve o dinheiro. Ou ele tem um cabide de empregos para empregar a filha, o filho de um outro político, a filha de um desembargador, de um juiz. Olha o problema que geramos. Que geramos não, que temos. Nossa geração não gerou, com perdão do trocadilho, este problema. Este problema já está enraizado em nossa frágil democracia, em nossa recente democracia, há tempos. E esta criminalização que acontece está intimamente ligada ao segundo ponto que trago aos senhores para uma reflexão. Quem sabe a doutora Isadora, e agora formalmente, porque eu vou incitá-la, não nos convide todos a um novo debate para conversarmos sobre a reforma política, que é a agenda inacabada do Brasil. Ou os senhores e as senhoras acham que um deputado, que um senador vai querer alterar a legislação eleitoral para dar igualdade de armas a outro candidato que pode tomar o lugar dele? Quem faz a agenda eleitoral no Brasil é quem está no poder. E isso, na minha opinião, mais uma vez, está intimamente ligado a esta criminalização. É muito cômodo para quem ostenta o cargo fazer uma lei eleitoral, e isso, mais uma vez, em minha opinião, que reduz o tempo de campanha política. Quem é mais fácil fazer campanha política? O deputado José das Couves, que está lá na Câmara há 20 anos, ou o Henrique Tremura, que vai se candidatar pela primeira vez sem um puto no bolso. Política se faz com campanha. E reforma política é uma agenda que, infelizmente, no Brasil é inacabada. Oxalá logo tenhamos algum passo adelante, mas vejo difícil. Direito eleitoral não é somente flores. E aqui eu trago já o terceiro ponto para a nossa, já me alongando, mas eu gosto de trazer pensamentos para futuras discussões. O professor Sadioro já fez um apanhado fantástico sobre a criminalização da política.
e essa visão que eu tenho como penalista também, que é, vejam, a judicialização da política. O nosso tripé está bastante manco. O ativismo judicial e a judicialização da política e outras instituições que eu vejo no dia a dia do direito penal, de ações de promotores criminais, de juízes criminais, que utilizam-se do overcharging, que é o excesso acusatório, que utilizam-se da lawfare, que é a utilização ou não utilização ou má utilização de meios judiciais para atingir objetivos políticos. Os senhores se lembram de algo parecido com isso? As senhoras se lembram de algo parecido com isso? Professor Ulisses, o senhor encerra com uma questão fantástica. E aqui eu encerro minha participação nessa noite, já trazendo essas provocações para um próximo debate. Somos garantistas e democratas. E não sossegaremos. Obrigado, Isa. Bom, eu é quem agradeço, em nome de toda a comissão. Gostaria de saber se mais alguém tem alguma dúvida a ser levantada aqui para os nossos palestrantes. Bom, acredito que, diante de 3 brilhantes exposições, não há mesmo nenhuma dúvida a ser levantada. Eu só tenho a agradecer novamente ao professor Ulisses, a Andréia Chagas, ao Henrique Tremura, agora sem nenhuma formalidade, agradecer em nome da comissão pelo aceite do convite, pela brilhante exposição dos 3, e agradecer a todos vocês que ficaram até agora, terminaram de assistir o evento junto com a gente, dizer que os próximos virão, inclusive o próximo já está anotado, de acordo com a sugestão do Henrique Tremura. Eu gostaria de pedir, em nome da direção da OAB, que aqueles que quiserem se sentirem à vontade, ativem suas câmeras para que eles possam registrar a palestra, a apresentação, para fins de divulgação depois. Então, por favor, quem quiser, ative a sua câmera para que eles possam fazer o print. Então, vou só avisá-la aqui. Assim que ela registrar, eu aviso a todos vocês. O sistema não deve ser difícil, mas a gente ainda não está entendendo muito bem, né? Eu acho que vai ter tudo ainda é um pouco confuso. Novo, bastante novo. E novo também, é nova essa aventura nossa, né? Com esse primeiro evento da Comissão de Direito Eleitoral. Eu só posso agradecer muito também, o professor Ulisses, eu já era um grande admirador dele, e agora eu tenho mais 2 pessoas que eu admiro muito, que é o Henrique, já vou continuar com a nossa informalidade, e também a Andréia. Foi muito bom conhecê-los, foi muito bom ouvi-los, e eu espero muito que em próximas oportunidades nós possamos estar juntos de novo, porque esse debate foi muito engrandecedor. Tenho certeza que em outras oportunidades a gente pode crescer ainda mais. Uma troca de ideias como essa é sempre muito importante para que a gente cresça enquanto seres humanos, para que a gente possa debater e, claro, como eu venho dizendo desde o início do evento, encontrar consensos. E é muito importante num momento como esse, um momento
tão difícil, tão complicado das relações humanas, as pessoas não se entendem mais, parece que nós estamos vivendo essa dificuldade de se comunicar com o próximo, né? E eu espero que a gente consiga resgatar isso. É uma semente que a gente está plantando. É claro que a gente precisa ser também um pouco sonhador, pensar no que isso aqui pode originar no futuro. Mas estamos aqui plantando essa semente e quem sabe a gente consiga colher algo no futuro. Bom, já registrei, ela acabou de me falar aqui, já registramos. E agora eu dou por encerrado oficialmente o evento. Gostaria de me permitir 2 minutos de fala pessoal. A realização de um projeto, ela é sempre muito importante, muito empolgante, e quando envolve um projeto de carreira e de vida, é ainda mais, é ainda maior, todas as sensações são ainda maiores. Eu gostaria de agradecer a todos vocês pelo privilégio de compartilhar comigo a presença dessas 3 pessoas incríveis, por quem eu tenho profunda admiração. Acho que eu não consigo mensurar o tamanho da minha admiração por todos 3, que me colocaram aqui e me fazem continuar todos os dias. Então, muito, muito, muito obrigada, de verdade. Eu vou encerrar o evento com muita, muita gratidão. Boa noite a todos e até o próximo.